Olá, tudo bem? Vim dividir com vocês hoje um estudo que eu fiz sobre Jonas, o livro de Jonas. Esse livro já falou muito comigo e eu também já estive no lugar de Jonas. Será que você esteve no lugar de Jonas? E eu falei, por que não trazer? Porque se falou comigo, isso mudou a minha história na questão de ser cristã, por que não pode, né? Por que ele não pode estar falando com você também? Então hoje nós vamos decorrer um pouquinho sobre o livro de Jonas. Cláudio, você vai decorrer no livro inteiro de Jonas? Sim, porque quem não conhece o livro de Jonas, ele só tem 4 capítulos e cada capítulo ainda tem poucos versículos, no máximo aí 10, 11 versículos, né? Então poucos versículos. Então nós vamos decorrer hoje na história de Jonas. Eu creio que bastante gente já conhece a história de Jonas, mesmo quem crê em Deus e quem não crê, porque já ouviu falar muito na história de Jonas, né? Aquele profeta foi engolido pelo peixe, depois foi jogado, né? Ele não queria onde Deus mandou, depois foi jogado na praia pelo peixe e assim por diante. Mas será que você já ouviu a história, num geral, de Jonas? O que isso quer dizer? O que essa história vem trazer para nossas vidas? Então vamos lá. Então, a história de Jonas começa assim, que a palavra de Yahvé, a palavra de Deus veio a Jonas, que é filho de Amitai. Como ordem, Deus deu para ele: Jonas, vai para Nínive e prega naquela cidade, falando que em 40 dias eu vou destruir aquela cidade. Nossa, Deus vai destruir? Sim, porque aquela cidade era uma cidade de pessoas violentas, pessoas que só praticavam mal, e aquilo chegou a Deus. Pessoas que praticavam mal, pessoas que só pecavam. Então era uma cidade totalmente fora aí dos padrões de Deus. Então Deus pede para Jonas ir lá e falar para ele, só anunciar isso. E o que Jonas fez? Jonas fugiu. Então no começo dessa leitura eu fico, nossa, por que será que Jonas fugiu? Será que você já se perguntou? Por que Jonas fugiu? Não quis ir obedecer uma ordem de Deus? Porque às vezes nós conversamos assim, né? Se a gente tem certeza que é Deus que está mandando, nós vamos e fazemos e tá tranquilo. Não é assim que nós falamos? Será que às vezes o que Deus nos pede não é aquilo que nós queremos? Então foi o que aconteceu aqui com Jonas. Jonas fugiu. E o que ele fez? Ele entrou numa embarcação de pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas aí que eram fora do centro da vontade de Deus, que eram ateus, não acreditavam em Deus, né? E foi embora rumo a Tarso. Chegando no meio do caminho, começou um grande vendaval. Deus manda aí um vento muito forte e o barco começa a balançar e começa quase a afundar a embarcação. E todo mundo nervoso, corre pra lá, corre pra cá e tenta salvar, e tenta fazer aquilo, aquilo outro. E de repente, o que Jonas está fazendo? Será que Jonas também está nervoso? Não. Jonas está, dormindo, bem tranquilo, deitadão lá, só descansando. Então, o capitão dirigiu-se a Jonas. Por quê? Ele não entendeu. Como pode? Eles estão prestes a morrer, a embarcação afundar, e Jonas dorme. Já pensou na sua vida hoje? Às vezes, tudo em volta tá uma loucura. E tem uma pessoa que não tá nem aí. Não tá ligando pra nada. Você vai indagar aquela pessoa, você fala, ajuda aqui. Tá acontecendo alguma coisa, você não tá prestando atenção, não tá me ajudando. Nossa, a nossa embarcação tá pronta a afundar. Às vezes essa pessoa não tá nem aí por quê? Porque ela sabe que ela é culpada. Foi o que aconteceu com Jonas aqui. Jonas entendeu ali, ele sabia que era culpa dele. Por quê? Porque ele desobedecia a Deus, ele sabia o poder de Deus. E hoje Deus se manifesta assim, muito. Mas muitas vezes nós não ouvimos, não presenciamos o poder de Deus porque a nossa inquietação é muito grande. Nós não paramos para ouvir a voz de Deus. E naquele tempo não tinha tanta distração como hoje, né? As pessoas se acalmavam mais cedo, não saíam de casa sem falar com Deus. Não retornava sem agradecer a Deus. Hoje é aquela loucura. Ninguém para fazer mais nada. Então o que aconteceu? O capitão foi indagar ele. Indagando, conversando com ele, falou, ei, Jonas, espera aí. Né? Quem é você? Por que você dorme?
Acorda, você não tá nem aí com o que tá acontecendo. Então Jonas se despertou, ficou na dele. Só que aquele povo era incrédulo, lembra? Que eu falei, não acreditava em Deus, eles acreditavam muito na sorte. Então eles resolveram lá lançar os dados e tirar a sorte para ver quem que deveria falar o que estava fazendo de errado. Tipo assim, antigamente tudo que acontecia era alguém que estava pecando, alguém ali estava pecando, né? Então tiraram a sorte que era o justo em quem? Em Jonas. Então o capitão perguntou assim para ele, eu vou até ler aqui para vocês, para mim não perder nenhum detalhe do que o capitão falou. De onde vens? Qual é a tua terra? A que povo pertences tu? Né? Só nos dias de hoje. De que família você vem, menina? Aonde você trabalha? O que você faz? Passa seu Instagram para me dar uma olhada. O que você faz? Não é assim? As pessoas julgam pelo que você é, da onde veio, com o que veio, né? É assim, antigamente também era. Então Jonas respondeu: eu sou hebreu e tenho Yahvé Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E temo Yahvé Elohim. Então ele temia quem fez o céu e quem fez o céu, fez o mar e fez as terras. Aonde que eles estavam, gente? No mar. Então aqueles homens ficaram horrorizados. E por que eles ficaram horrorizados? Porque, pensa bem, o cara temia quem fez o mar e estava lá bem de boa. Então eles ficaram horrorizados e se arrependeram. E aí perguntaram aqui, ó, e que isso fizeste? Eles perguntaram para Jonas, o que você fez? Em outras palavras, você tá doido? Quando os homens ficaram sabendo que ele fugia do Senhor, então, ali Jonas já decorreu, falou o que tinha acontecido. Tô fugindo do Senhor, tal. Eles ficaram horrorizados. Por que você fez isso? Pois ele já havia contado tudo, Jonas já tinha contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revolto, mais nervoso, os marinheiros ficaram inquietos. Então eles perguntaram para Jonas, o que nós fazemos com você? E Jonas sabia que se ele continuasse ali, todos iam morrer por causa dele, por causa da sua desobediência. Só que lembra que Jonas está fugindo da presença de Deus? Então aqui, é a mesma coisa de Jonas estar fazendo o quê? Ele conhecia Deus. Ele conhecia quem que era ele. Então o que ele falou? Me joga no mar para que eu morra. Então o que ele queria? Ele ia morrer e não ia ser culpa dele. Ia ser culpa de quem? Dos marinheiros que jogaram ele no mar para Deus calmar. Então, ele ia fugir daquilo lá que Deus pediu para ele de um jeito ou do outro. Mas eu achei bem legal essa parte aqui, gente, porque assim, muitas vezes acontece algumas coisas na nossa vida e pessoas nos prejudicam e pessoas acabam fazendo aquilo que a gente não gosta e rapidamente a gente dá um jeitinho de entregar essa pessoa, né? De contar para alguém dessa pessoa, de falar dessa pessoa. Para quê? Para que a nossa vida volte à estabilidade, né? Vamos supor, num serviço, a pessoa tá lá tirando a sua paz, fazendo alguma coisa, rapidamente você vai lá, né? E fala, ó, aquela pessoa tá fazendo isso, nossa, tá causando alvoroço, não sei o quê. Não tenta resolver ali com a pessoa, mesmo não sendo servo de Deus. E olha o que esses marinheiros fizeram, o capitão. Diante do que Jonas lhe respondeu, pegue no mar tudo, contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta para a terra. Esforçavam. Será que nós temos nos esforçado para não prejudicar alguém? Mesmo essa pessoa merecendo? Essa palavra assim me deixa até um pouco emocionada, porque muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós queremos resolver da justiça. É justo que se faça isso. Você sabia que perante Deus a nossa justiça é considerada um trapo de imundícia? O que é trapo de imundícia? É o paninho que as mulheres usavam para segurar a menstruação. É isso que a nossa justiça é considerada perante Deus. Mas tá bom, vamos voltar aqui para a palavra.
Mas aí o mar continuava revolto, cada vez mais tempestade. Por isso, suplicaram a Yahvé. Nestes termos, eles falavam a Deus: Senhor, eis que nós te rogamos, Yahvé, não nos deixe morrer por conta desta vida, deste homem, o que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, Yahvé, fizeste com ele o que te aprove a fazer. Tipo assim, ó, Senhor, nós vamos jogar ele, mas aí se ele morrer, não é culpa nossa, porque o Senhor tem o poder de salvar. Muitas palavras, né? Não deixa morrer não, Deus, dá um jeitinho aí e salva. Entendeu? Eles tentaram e ainda eles oraram pela vida daquele que fez o mar estar revolto. Gente do céu, isso é loucura. Isso é pra confundir a cabeça. A palavra de Deus fala que Deus usa os loucos, né? Pra confundir esse mundo aí. Então isso aí é pra confundir mesmo. O cara faz tudo errado. Eles ainda tentam não jogar o cara no mar, depois jogam e ainda ora pra Deus fazer o que ele quiser. Não podia só jogar e falar, ó, Deus, tá aí, tá entregue. Mas presta atenção. Então agarraram Jonas e lançaram ao mar enfurecido. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé, com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Vou até sublinhar isso aqui porque eu tenho que guardar. Com grande temor, gente. Nós não temos mais temor a Deus. Essa palavra chegou assim, profunda em mim, porque nós estamos na presença de Deus constantemente. E nós pecamos constantemente. E muitas vezes, quando alguém vem nos repreender desse pecado, né? A gente fala que não. Ah, ele tá louco. Nossa, também não pode fazer mais nada. E assim por diante. Cadê o temor? Esses homens temeram. Temeram. Alguém se lembra da conversão, de quando aceitou Jesus na sua vida? Quando falou, eu aceito Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, tudo aquilo que eu fiz de errado. Sei que a gente tem que aceitar Jesus todos os dias na nossa vida. Isso é temor, sabe? Morrer sem Jesus, eu acho que não dá, né? E esses temeram e adoraram a Deus. Mas amém, vamos continuar. Depois, o que aconteceu? Quando Jonas caiu, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Quando Jonas caiu, veio um grande peixe, engoliu Jonas e ele ficou lá dentro da barriga daquele peixe 3 dias e 3 noites. Jonas estava com o coração endurecido. Por que será? Lá no começo, ninguém entendeu. Vocês estão entendendo por que Jonas fugiu? Por que será que Jonas fugiu? Nossa, será que lá em Nínive era muito perigoso? Então ele tinha medo de pregar a palavra de Deus lá. Mas aí Jonas foi engolido 3 dias e 3 noites. Passando esses 3 dias e 3 noites, Jonas fez o quê? Ele se arrependeu. Mas ele não se arrependeu. Na verdade, eu estou usando a palavra errada aqui. Não é que ele se arrependeu. Jonas lembrou de Deus e orou e disse, em meu desespero clamei a Yahvé e ele me respondeu. Do ventre do peixe da morte gritei por livramento. Tu, Senhor, ouviste o meu clamor. Aqui fala que Jonas ele orou porque ele sentia grandes ondas todos os dias. Imagina, o peixe deveria engolir água todos os dias. Que as algas se enrolavam dele. Você já imaginou que Jonas passou lá? Será que é igual aqueles desenhinhos que nós às vezes damos lá no Ministério Infantil? Jonas lá dentro de pezinho, ou Jonas sentadinho orando, a parte dele orando? Não. Você já imaginou como deveria ser dentro de um peixe? Em circunstâncias humanas hoje, Jonas era engolido, ele era morto. Mas aqui foi através de algo espiritual. Espiritual. Vocês sabem quando às vezes acontece alguma coisa espiritual? É algo, já vi vários relatos, né? Pessoas até próximas da igreja e tal. Que o diagnóstico era de morte. O diagnóstico era de câncer, era de tumor, era de problema no coração. E tá lá no exame, tá tudo. A igreja se junta, se ora e Deus faz um milagre. Muitas vezes Deus faz um milagre para a morte, porque tem 2 tipos de milagre, tanto da vida quanto da morte, né? Porque às vezes quando morremos, nós morremos para a glória, então é um milagre diferente, né? Mas às vezes até mesmo médicos incrédulos falam assim, ó, eu não sei o que aconteceu não.
Teu exame aqui deu o que você tinha. Você não tem mais nada. É o espiritual, né? Então aqui era isso. Ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe e morrer, espiritual. Passando isso, então o que Deus fez? Chegou lá. Ah, tá. Dentro do peixe também. Jonas, ele orou pedindo socorro e ele falou: Deus, eu irei fazer o que tu me pediste, o que tu me mandaste. Jonas falou que ia fazer. Mas não orou que estava arrependido, não. Eu vou fazer o que tu me pediste. E ele foi. Então, chegando lá, Deus, ó, manda o peixe, ó, vomitar Jonas. Então Yahvé deu a ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, pregue contra ela a mensagem que eu mesmo levarei até te entregar. Jonas sem demora obedeceu a palavra do Senhor. Agora ele obedeceu, né? E partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cujo a extensão levava a 3 dias para percorrer. O que quer dizer 3 dias para percorrer? Cidade grande? Eu vim lá do interior, minha filha. Nós pegasse um dia lá, interior do Paraná ali. Agora eu moro em Arapongas, né? Mas eu morava em Boa Esperança bem pequenininha. Se pegasse um dia para andar para lá e para cá, andar para cá, você cortava ela em 4, 5 vezes dentro da cidade. Então aqui era 3 dias para percorrer a cidade. Então vocês imaginam aí, quase uma Londrina? Ah, mais ou menos, eu acho, né? Então vamos lá. Jonas entrou e caminhou por ela o dia inteiro clamando. Ele o dia inteiro não chegou lá só e falou, gente. Lá. Não, ele entrou e caminhou por ela clamando. Eis que daqui 40 dias Nínive será destruída. Então Nínives creram em Deus, combinaram um jejum. Vou gritar. Então, gente, eles creram em Deus e combinaram um jejum. Às vezes nós estamos passando uma luta e daí Deus pede um jejum. Falar para mim, às vezes eu falo para algumas pessoas também, faz um jejum, corta uma refeição, corta alguma... Quando eu vejo que eu estou começando a comer demais, eu já dou uma pensada, Deus está pedindo jejum. Eu sou um pouquinho imperativa. Então, Deus... Olha lá, o que eles fizeram? Eles combinaram com gente, eles eram descrente. Eles faziam coisa errada. Eles combinaram um jejum. E todos os povos, dos mais importantes, ricos, os mais simples, pobres, vestiram-se com roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam os seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que corria na cidade, ele se levantou do trono, tirou seu manto real, vestiu-se também de um pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então clamou em Nínive: eis que por decreto do rei de seus nobres, fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobrir-vos de veste arrependimento, lamentando todas as pessoas, como os animais e todos os cidadãos. Orem a Deus com todas suas forças. Cada pessoa abandone o seu caminho e toda atitude violenta. Toda vez... Não, perdão. Perdão, porque aqui o olho já lacrimejou, irmãos. Quando eu estudei essa palavra, veio essa emoção e agora veio de novo. Não é porque eu estou gravando aqui, não. Deus conhece meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque eles nunca acreditavam em Deus. E às vezes a gente... Às vezes não. Nós acreditamos em Deus quando nós queremos algo, alguma coisa, né? Ou nós estamos sentindo que a mão de Deus está pesando sobre a nossa vida, nós não temos força para orar, para jejuar, para se... Antigamente, eles faziam isso, né? Rasgavam suas roupas. Lembra de Jó, quando rasgou as suas vestes? Rasgavam suas vestes, colocava trapo grosseiro, como se fosse aquele saco, que é só andarilho que usava, né? Só as pessoas que ficavam na rua lá, no caso. Para demonstrar os seus pecados. Uma coisa de olhar e falar, aquele lá tá fazendo isso porque ele estava em pecado, né?
Então, demonstrar fraqueza diante de Deus. Eu não sou nada, Senhor, sem o Senhor. Para que me adianta um pano real? Olha o rei falando, para que me adianta esse pano real? Eu não sou nada diante de ti. Então, muitas vezes nós não temos essa coragem de se debruçar lá no altar da igreja. Nós não temos essa coragem. Às vezes nós somos líderes numa igreja ou alguma coisa assim na igreja ou em algum serviço, alguma coisa, tem uma pessoa lá que está mais firme na presença de Deus, não tem coragem de chegar nela e falar, ei, ora por mim, porque eu estou precisando. Ou até mesmo fechar a porta do seu quarto e enjoelhar na presença de Deus e falar, Deus, eu não sou nada. Eu não sou ninguém sem ti, Deus. Eu preciso das suas misericórdias. Não, nós deixamos ser consumidos pela ganância, pela arrogância, pela altivez, pelo empoderamento. Mulheres, cuidado com o empoderamento. Empoderamento é algo bom ser visto até o ponto de você não ser massacrada, pisada, judiada. Mas cuidado para não passar além de ser... Alexa, desligar. Ó, já deu hora de acordar. Então, cuidado para não passar além de ser submissa a Deus, ao seu esposo, aos seus líderes. Cuidado. Então, muitas vezes, nós não fazemos como eles fizeram. Escuta bem o que aconteceu. Daí, Deus viu o arrependimento daquele povo. Deus viu e se arrependeu de ter falado que ia destruir a cidade. E deu para eles uma segunda chance. Foi misericordioso com ele. Nossa, pensa bem, Jonas deve ter ficado alegrão, né? Porque se cumpriu. Ele foi lá, pregou, mas ele não estava pregando assim, se arrependam-se que Deus... E não sei o quê. Não, ele falou o quê? Deus vai fazer isso. Entendeu? Deus vai fazer. Ele não pediu para se arrepender, ele falou que Deus ia fazer. Aí eles se arrependeram e Deus fez. Aí, o que aconteceu? Jonas ficou alegre, nossa, Jonas ficou felizão na presença de Deus? Não. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado. Por quê? Ele se irou e orou a Yahvé e desabafou dizendo, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa. Em outras palavras, eu fugi porque foi isso que eu disse, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso, era compassivo, era rico em amor e que as ameaças de castigar mais tarde o Senhor poderia se arrepender. Foi essas palavras. Por que ele falou isso? Aí Yahvé foi e falou desse jeito assim. Ué, portanto, aí ele falou, Yahvé, portanto, tira a minha vida. Eu rogo-te que é melhor morrer do que viver vendo isso. Ficar vendo isso, né? Então, gente do céu, Jonas ficou muito bravo. Por que ele ficou muito bravo? Vocês sabem me dizer? Será que você já... Lembra que no começo eu falei que às vezes eu ficava igual o Jonas? Porque às vezes, gente, a gente vê umas coisas que acontecem e a gente vê pessoas que fazem muita coisa mal, muita coisa ruim, né? Às vezes não tá convivendo ali com a pessoa. E de repente essa pessoa abençoada, essa pessoa até começa o caminho do Senhor, alguma coisa assim, né? Você fala, poxa vida, fica bravo, né? Fala, Deus, por que ela e não eu? Por que aconteceu isso com ela, não aconteceu comigo? Por que, entendeu? Um exemplo. Antes de eu me converter, eu pensava muito nisso. Eu pensava muito nessas coisas. Às vezes eu nem acreditava no arrependimento mesmo. Eu falava assim, é fácil fazer o que faz e falar que vai para a igreja. Entende? Mas, às vezes, dentro da igreja a gente faz isso. Porque Deus está falando aqui comigo e com você. Ninguém sabe do coração. Ninguém sabe do que essa pessoa fez para Deus estar abençoando ela. Em vez de ficarmos alegres e contentes, já aconteceu com vocês? Uma vez aconteceu comigo, uma pessoa muito próxima. Essa pessoa era bem ruim, próxima assim, conhecida, né? Fazia bastante coisa errada e tal. Daí essa pessoa se converteu, começou a ir para a igreja. Claro que tem a colheita, né, do tempo que ela fez aquilo que não era para fazer. Só que a vida dela começou a prosperar, começou tal.
E outras pessoas chegaram em mim e falaram assim, agora é fácil, né? Fez tudo o que fez, agora vem pra igreja, não sei o que, não sei o que e tal. E ficou bem, mas não falou nada das minhas, Senhor, mas só se questionou por que tava indo pra igreja. E eu não rebati, às vezes a gente não rebate pra não dar confusão, conversei, né? Mas, gente do céu, a gente tem que se alegrar, né? A gente tem que falar assim, meu Deus, claro, glória a Deus que ela se arrependeu, né? O que Jonas tinha que ter feito aí, gente? Jonas tinha que ter ficado super alegre, falado, nossa, eles se arrependeram, eles foram salvos, agora é mais gente adorando ao Senhor, é pessoas ganham, porque nosso intuito é levar pessoas a adorar ao Senhor, é pessoas se encontrar com nós no céu. E ele ficou assim. Então, cuidado que essa palavra aí pode estar falando com você. Você tem se alegrado quando as pessoas começam a adorar a Deus, servir ao Senhor e fazer a vontade dele e as coisas começam a se dar bem para eles? Ou você está esperando cair uma bola de fogo do céu e destruir a vida dele, como Deus estava esperando de Jonas? Então, aí Deus pergunta para Jonas, Jonas tem motivo para ficar bravo assim? Ele tem e tal, bravo. Só que daí o que Jonas fez? Subiu a colina, armou sua tenda lá em cima e ficou só observando a cidade. Ficou lá observando a cidade. A ponto do quê? A ponto de esperar que Deus se arrependesse e eles fizessem tudo errado lá de novo, só no momento de loucura eles tivessem adorado a Deus, qualquer coisa eles fizessem, e Deus mandasse fogo do chão, explodisse Jonas, ó. Aí Deus, eu não falei pro Senhor, uhul! Ó Deus, uhul! Mas não foi isso que aconteceu. E o sol estava castigando Jonas. Como essa luz aqui na minha cabeça, pensa um sol castigando, e Deus fez de um dia para a noite crescer uma amoeira, né? Parecia uma amoeira bem grande, a cabeça de Jonas, para fazer sombra. E Jonas se alegrou. Eu arrisquei aqui, ó. E Jonas ficou bastante alegre. Todavia, no dia seguinte, Deus enviou o quê? Uma lagarta. E aquela lagarta, ó, um verme, uma lagarta, comeu e aquela moeda enfraqueceu e sucumbiu. E Jonas se irou novamente com Deus. Olha aqui, eu vou até ler aqui para não esquecer. Ó. E por isso ele desejou morrer. E exclamou, para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Jonas gostava de morrer, né? Deus é misericordioso. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez. Tens algum motivo para estar tão furioso por conta de uma planta? Às vezes Deus te questiona. Você tem motivo para você estar furioso por conta de uma briga, por conta de uma pessoa que falou, por conta de um cargo, por conta de um serviço que você pegou que não era para você pegar? Será que você tem motivo de estar tão furioso? Aí presta atenção. Ao que replicou Jonas. Me perdi. Assim, sim, tenho. Eu estou irado, a ponto de preferir a morte, sim. E a velha respondeu. Gente, essa palavra aqui, vê assim, é tremendo. Deus, ele usa... por isso que eu amo história, eu amo, assim, historinha, porque às vezes quando eu vou falar com uma pessoa, que alguém me pergunta alguma coisa, eu sempre faço comparação através de história. Porque é um jeito que eu consigo aprender da palavra de Deus, porque eu tenho um pouquinho com dificuldade de estar memorizando as coisas, então, assim, é algo que eu consigo aprender através de histórias. Então, eu gosto muito. E, assim, Deus é tremendo. Olha o que ele fez aqui, a comparação que ele fez. Através, como se fosse uma história aqui mesmo, né? Ora, Jonas, tens compaixão desta planta. Porque Jonas ficou bravo por quê? Pô, a planta morreu, perdão. A planta morreu. Então eu prefiro a morte. Tens compaixão dessa planta, embora tenhas cuidado dela? Jonas falou, Deus tá falando pra ela, peraí, você nem plantou essa planta, você nem regou, você nem tirou as folhas. Ai, gente, eu amo planta. Às vezes não tenho muito cuidado de cuidar, mas eu gosto muito de planta. Então eu fico vendo ela crescer e falo, nossa, ela cresceu, nossa, tá precisando de água. Eu gosto daquelas plantas que quase não precisam de água, porque daí eu não molho muito, né? Então eu acho tão bonitinha quando eu vejo ela florescendo, assim, eu fico toda cheia, né? Cuidando da flor. Então Deus tá falando aqui, você
não cuidou dela. Em outras palavras, você não tem nem afinidade com a planta. E você tá querendo morrer por causa dela. Bravo. Na verdade, aí não era a planta. Quero que vocês se prendam, porque não era a planta. Era outra coisa que Jonas estava bravo. Não fizeste crescer, nem podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra ela morreu. Por outro lado, Deus fala para Jonas. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos. Lembra que a cidade era grande? Mais de 120 mil seres humanos. Quantas pessoas tem na sua cidade aí? Que não sabe nem discernir entre a mão direita e a esquerda. Tampouco entre o bem e o mal. Irmãos, aqui, quem está me ouvindo, às vezes tem pessoas que fazem alguma coisa na nossa vida, elas nem sabiam que estava fazendo. Você vai conversar com elas, indagar e falar, nossa, você fez isso? Ela falou, nossa, não, eu não fiz. Eu fiz desse outro jeito. Não, você fez. Tá claro? Não, eu não fiz. Então converse com as pessoas, sabe? Esse nem bem nem mal ali, Deus tá querendo falar assim, eles não conheciam eu. Eles não me conheciam. Então eles não sabem. O ser humano, né? Se lembra quando Jesus estava no Calvário que ele falava assim, Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Então se Deus perdoa, quem é eu ou você para não perdoar alguém? Se Deus perdoa, como você reza o Pai Nosso, gente? Esse tempo atrás eu tava falando pra Deus, eu falei, eu acho que eu sou muito besta, né? Que eu gosto de perdoar as pessoas, porque, gente, Deus já teve tanta misericórdia da minha vida. Nossa, se eu tivesse que matar os bichinhos pra fazer o sacrifício, né, como era antigamente, acho que meu salário ia todo em comprar bichinho antigamente. Hoje também, né? Tem muito. Mas se não for Jesus ter morrido na cruz, rompido lá o véu, acho que eu teria que ter um monte de bichinho para mim poder matar em sacrifício. Então, Deus ele teve muita misericórdia da minha vida. Então, graças a Deus, e todo dia eu peço para Deus. Não é fácil, tem vezes que não é fácil, tem vezes que não é. Não é fácil, não sou melhor do que ninguém. Longe de mim, não é fácil mesmo. Tem vezes que eu converso com a pessoa e falo, oh, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu queria catar ela. Eu queria falar umas coisas boas pra ela. Ela sai, dá vontade de pegar no pescoço e falar, vem aqui que eu quero falar pra você. Ou às vezes a gente fala atrás, né? Às vezes fala umas coisas pros outros que não é pra falar. Isso é terrível, né? Pede misericórdia de Deus, mas eu tenho buscado a Deus ter um coração que agrada o Senhor, porque me pega muito o Pai Nosso, né? Pai Nosso está no céu, perdoar nosso pecado, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se tudo foi errado, né? Mas vamos voltar aqui, porque eu dou uma desfocada, gente. Então tá bom. Então, o que Jonas fez ali? Jonas não queria perdoar aquele povo, não, gente. Vocês sabem por que Jonas fugiu? Porque o que ele queria era que Deus explodisse aquela cidade. Mas Deus não explodiu. Ele sabia que se ele pregasse, se o povo se arrependesse, o povo ainda tinha uma chance de ser salvo. Então esse é o X, o egoísmo de Jonas. Jonas foi egoísta. Porque ele sabia que se ele pregasse, se o povo se arrependesse, o povo ia ser salvo. Então, acho que ele falou, não vou nem pregar. Porque se eu não pregar, Deus dá um jeito de arrebentar com tudo lá e pronto, acabou. Entendeu? Mas não. E ele ficou bravo ainda que o povo se salvou, que o povo se arrependeu. Então, meus irmãos, quando você vê alguém se arrependendo, não fica bravo não, hein? Dê glória a Deus. Senão Deus põe nós dentro de uma barriga de um peixe. Ou a gente entra num deserto que não sabe por que tá naquele deserto, não. Meu Deus, por que eu tô passando isso? Pergunta pra Deus. Às vezes a gente não pergunta por que Deus tá deixando de passar aquilo, não é verdade? Então, olha só, pra gente fechar aqui. Qual que é a moral da história? Meu Deus, já estendeu um pouquinho. Mas se você ficou até aqui, até agora, eu sei que Deus vai falar com você, como ele tem falado comigo. Qual que é a moral da história? Aqui, lembra que eu acabei entre não sabe nem a esquerda nem a direita, tão pouco entre o bem e o mal. Além de muitos animais inocentes. Tinha animaizinhos lá ainda, gente. Deus se preocupa até com os animais.
Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Deus termina o livro de Jó. Não fala o que Jó respondeu, ó, não fala. Aqui termina com isso, ó. É assim que termina, ó. Não teria eu... Não dá pra ver, gente, mas vocês pegam lá e vai ler o livro de Jó. É isso que termina. Não teria eu ter pena de uma grande cidade? Não fala como o que Jó respondeu para Deus. Mas eu vejo que tudo isso que Deus fez, de pegar aquele povo, pegar Jó, tudo, não foi para tratar com o povo de Nínive. O povo de Nínive foi uma consequência. Sabe quando você vai fazer um regime? Não, eu tô fazendo um regime para minha saúde. Saúde. O físico melhora por consequência. Ou eu vou fazer pelo físico, a saúde melhora por consequência. Foi isso que aconteceu. O povo de Nínive só foi salvo por uma consequência deles ter se arrependido e veio a salvação. Mas quem Deus queria tratar aqui era com Jó. Deus usou toda essa circunstância para tratar o coração de Jó. Às vezes acontece coisa nas nossas vidas, né? Para Deus tratar, ó, o nosso coração, irmãos. Não adianta estar na igreja. Eu amo ir para a igreja. Tem domingo que eu vou cansada. Tem terça-feira que eu vou se arrastando. Vou. Porque eu sei que lá é o melhor lugar. E é tão bom estar na cobertura espiritual, né? Irmãos orando para você. Tudo, mas não adianta estar na igreja, ser religioso. Só igreja. Ou só em casa também assistindo cultos e cultos através de cultos. E falando que ama a Deus e não amar seu próximo. Se não tiver amor, de nada teria. Assim disse Jesus. Então é o seguinte, irmãos. Vamos fazer o seguinte aqui. A moral da história para nós fecharmos. E deixar Deus falar com você. Depois, se ouvir, se puder, tiver num momento tranquilo, faça uma oração. A moral da história é essa. Que Deus, Ele quer tratar do seu coração. E se você tem alguma ferida aí com alguém, porque Jonas acreditava que aquele povo era tão violento e tão mau que eles não mereciam o arrependimento. Não merecia a misericórdia de Deus. Será que tem alguém que você acha que não merece a sua misericórdia, nem a misericórdia de Deus? Não merece o seu eu te perdoo? Não merece o seu me perdoa? Cuidado. Cuidado na hora de rezar o Pai Nosso. Espero que essa palavra guarde no seu coração, como guardou na minha. Se você tem alguma pessoa que precisa ouvir essa palavra, mande para ele. Ah, eu não quero mandar seu vídeo, Cláudia, você tá pedindo para mandar seu vídeo. Então não manda. Então guarda no seu coração e pregue para ele, tá bom? Então pregue. O importante é que a palavra de Deus seja, quanto mais pregada, mais antecede a volta de Jesus. Que a palavra de Deus fala que quando todos ouvirem da sua palavra, todos ouvirem do seu nome, assim ele estará aqui de volta conosco. E nós almejamos esse dia. Um grande beijo, um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.